vamos fazer um exercício usando o teorema do bom senso e o conceito de simetria. Você tem um disco maciço verde com uma determinada densidade de massa. Agora é superficial, né? O sigma agora, massa por unidade de área. Então você tem um disco verde de raio 2R e faz nele um buraco de raio R com centro a meio caminho. Então, R é um buraco que você fez no disco de raio 2R. A pergunta é, localize o centro de massa do disco oco. Vamos pensar um pouco sobre isso, né? Eu quero localizar o centro de massa do disco achurado em azul. Eu posso pensar nesse disco furado como superposição de dois discos. Um de raio 2R inteiramente cheio, um de raio 2R cheio, maciço. E para produzir um buraco nessa posição, o que eu tenho que somar? Eu tenho que compor esse disco, eu vou pôr um sinal que não é soma aqui, é justapor, né? Eu tenho que imaginar que eu tenho, então, um disquinho de raio R com que massa? Como tem que ser a massa do disquinho de raio R para, superpondo-o ao disco de 2R, eu criar um buraco? Essa massa tem que ser negativa, certo? Então, aqui tem que ser uma massa. A massa desse disquinho, então, o que é? Menos sigma πr ao quadrado. dm é sigma dA, né? Se for uniforme, m é sigma A. Então, a massa é menos πr2. Essa massa aqui, m, o que é? Essa massa é sigma π 2r ao quadrado. Sigma π 2r ao quadrado. Se eu superpuser esses dois discos, eu produzo o elemento do qual eu quero calcular o centro de massa. Então eu transformo, através da superposição, um problema muito difícil em dois problemas triviais se eu usar simetria. Dois problemas triviais se eu usar simetria. Vão me ajudar? Onde está o centro de massa do disco cheio? No centro. Aqui está o CM dele. Certo? Nem vou fazer a pergunta, ou do outro também, né? Então aqui também está o centro de massa do outro. Então eu transformo esse problema em achar agora o centro de massa de duas partículas distantes, R uma da outra. Um centro de massa está aqui, outro está aqui. Então qual é o centro de massa? Qual é o X do centro de massa do buraco? O que é? Irmão, eu ponho aqui a origem, né? Já que eu posso escolher, eu coloco aqui a origem, ó. M maiúsculo vezes 0, mais M minúsculo, vezes menos R. A coordenada desse ponto é menos R. Sobre M mais M. O que dá isso, então? M é menos sigma πr2. Então, é sigma πr ao cubo. Em cima, sigma πr ao cubo. E embaixo, sigma π 2r ao quadrado menos sigma π r ao quadrado. Ó, 4 sigma πr ao cubo menos sigma πr ao cubo, 3 sigma πr ao cubo. Corta com r quadrado. Corta o sigma π, corta cubo com quadrado. Isso aqui dá r sobre 3. A coordenada x do centro de massa dos dois discos está, se você dividir o R em 3 pedaços aqui, está aqui. Ó. Está aqui. Centro de massa do disco furado. E por simetria, quanto é a coordenada y do centro de massa do discão? A coordenada y do centro de massa é 0, obviamente. Nós vamos aprender um conceito novo, que é o conceito de momento linear, e estabelecer também para ele uma importante lei de conservação. Então, sem perda de tempo, o que é momento linear de uma partícula? O momento linear de uma partícula é de massa m e velocidade v, é, por definição, o produto da massa por sua velocidade. Definição de momento linear.
Isso nos livros mais antigos era chamado de quantidade de movimento. Movimento linear, quantidade de movimento, sinônimos. Então, a unidade disso é quilograma, metro por segundo. Pura e simplesmente isso. Então, toda partícula que tiver massa e estiver se movendo, tem momento linear. Sem perda de tempo, vamos estender esse conceito para mais de uma partícula, para N partículas, né? N partículas. Ou antes, a segunda lei de Newton eu posso escrever então como F externa, né? Igual a MA, M dV dt. Né? Soma das forças externas é M dV dt. Eu posso jogar a massa para dentro do sinal de derivada. Então, eu tenho uma outra cara da lei de Newton, que é a somatória das forças externas, é dP dt. E segue imediatamente uma lei de conservação. Se a soma das forças externas que atuam sobre uma partícula for zero, então a quantidade de movimento dela é uma constante. Essa já é a lei de conservação prometida por causa de uma partícula. Então, se a partícula não estiver atuada por nenhuma força externa, o seu momento linear é conservado. A extensão é imediata. Se eu tiver N partículas, o que agora é o P maiúsculo? O P maiúsculo é a soma dos movimentos de cada uma. Então é P1 mais P2 mais etc. mais Pn. Né? Isso então é M1 V1 mais etc. mais Mn Vn. Somatória. P é a somatória disso. Né? E tem uma curiosidade agora. Se eu derivar a expressão do RCM, o RCM na aula passada nós vimos o que é. É 1 sobre M, né? Somatória de MI, RI. Por definição, somatória de MI, RI é o centro de massa. Se eu derivar essa expressão, a derivada do vetor de posição é a velocidade do centro de massa. Né? A derivada do vetor de posição é a velocidade do centro de massa. Isso aqui dá o quê? 1 sobre M, né? Somatória de MI, VI. Mas o que é isto? O que é isto? Isso, então, é 1 sobre M, P, por definição. P, por definição. Portanto, a quantidade de movimento total de um sistema de partículas, é a massa do sistema vezes a velocidade do seu centro de massa. Aqui, mais uma vez, fica notória a importância do centro de massa de um sistema de partículas. A gente escreve leis em função dele. Então, o momento total de um sistema de partículas é a massa total vezes a velocidade do centro de massa. E de novo, então, se eu derivar isso aqui, né? Derivando isso, o que eu tenho? dP dt. dP dt é m, a derivada da velocidade do centro de massa é a aceleração do centro de massa. Mas m, a aceleração do centro de massa, é a força externa. Então, isso aqui é a somatória das forças externas que atuam sobre o sistema. Ou seja, outra equação que a gente cerca
né? Somatória das forças externas sobre um sistema é dp dt. Somatória das forças externas é dp dt. E de novo, C se a somatória das forças externas sobre um sistema for nula, a quantidade de movimento total desse sistema se conserva. Tá bom? Você vê que não é difícil ir generalizando as coisas para sistemas de mais de uma partícula. E segue imediatamente, né? Imediatamente isso que eu acabei de escrever, que é a conservação do momento linear. Você nota que a única restrição que a gente faz para o momento total se conservar é que não haja força externa. Pode haver até força dissipativa, mas se as forças dissipativas forem internas, ainda assim o momento total de um sistema se conserva. A única exigência é que não haja forças externas agindo sobre o sistema. Legal? E agora uma coisa que o título é assim meio pomposo, mas a conclusão é imediata. Vamos estudar quanto que é a quantidade de movimento total de um sistema de partículas no referencial do centro de massa. Não olha para a tela, não olha para cá, né? Então é P no referencial do centro de massa. Momento total de um sistema de partículas no referencial do centro de massa. Se você recobrar uma das equações da lousa ali, você vai ver o seguinte, ó, que P é m vezes m. Essa equação está onde? Aqui. É? A quantidade de movimento total de um sistema de partículas é m vezes m. Ora, no referencial do centro de massa, qual é a velocidade do centro de massa? No referencial do centro de massa, qual a velocidade do centro de massa? Zero, né? A velocidade de uma partícula em seu próprio referencial é zero. No RCM, VCM igual a zero. Portanto, a quantidade de movimento, ou o momento linear total de um sistema de partículas, quando expresso no centro de massa, é zero. E a energia? Como é que a gente trata a energia no referencial do centro de massa? Como que a gente trata a energia nesse referencial, né? Vamos fazer aqui. Energia. Energia. Bom, vamos pegar duas partículas, né? E se eu chamar V1 e V2 a velocidade das partículas em relação ao centro de massa, V maiúsculo para mim é um batismo agora que eu não posso perder. V maiúsculo é a velocidade da partícula no RCM, certo? Então aqui está o quê? O momento total da partícula, o momento total da partícula no RCM. Nós acabamos de ver que isso vale zero. Legal? Quantidade de movimento total no referencial do centro de massa, isso é zero. Então, eu vou imaginar que eu tenho essas duas partículas e eu vou escrever a energia cinética dessas duas partículas. Vale meio de m1 v1 quadrado mais meio de m2 v2 quadrado. V1 e V2 medidas em relação ao referencial Terra. E esse referencial do centro de massa é um referencial conveniente, porque se ele se mover com velocidade constante, ele também é um referencial inercial. Se a velocidade do centro de massa for constante, ele é também um referencial inercial. A vantagem é que ele está naturalmente definido. Você vai lá, sabe onde é o centro de massa do sistema. Então, esse é um referencial interessante. Vamos ver o que acontece com a energia. Bom, a gente aprendeu no capítulo de cinemática que a velocidade da partícula 1 em relação à Terra é a velocidade da partícula 1 em relação ao CM mais a velocidade do CM em relação à Terra. Certo?
Tá bom? Ok? A velocidade da partícula 2 em relação à Terra é a velocidade dela em relação ao CM mais VCM. Então, eu vou escrever quanto é K. K vale meio de M1. O que é M1? O que é V1 quadrado? É V1 mais VCM ao quadrado, mais meio de M2, V2 mais VCM ao quadrado. Isso eu posso escrever. Meio de M1, V1 quadrado, mais meio de M2, V2 quadrado. Então, é meio de M1, V1 quadrado, mais meio de M2, V2 quadrado. Mais meio de M1 mais M2, VCM ao quadrado. Mais meio de M1 mais M2, VCM ao quadrado, mais os termos cruzados, que dá duas vezes, um vezes o outro, corta esse meio, dá M1, V1 mais M2, V2, vezes VCM. Agora vocês vão me ajudar a interpretar o que acontece com essa energia no RCM. Entenderam isso? Só fiz uma álgebra, reescrevi essa expressão. Tá bom? Ó, primeira coisa que salta aos olhos. O que é isso aqui? O que é isso? Quantidade de movimento do sistema no referencial do centro de massa, que é 0. Certo? Está escrito ali. Certo? Quantidade de movimento total do sistema no referencial do centro de massa. O que é isto aqui? O que é essa soma aqui? Elas não são energias cinéticas? São, né? Em que referencial? V maiúsculo. V maiúsculo é CM. Então, aqui está K, energia cinética, no RCM. Energia cinética no referencial do centro de massa. E o que é isso aqui? Uma partícula que tem massa total M e velocidade VCM. Essa é a energia cinética de quem? Do centro de massa. Agora, primeiro uma informação e depois a interpretação disso. O referencial do centro de massa é um referencial importante porque ele é um referencial energeticamente econômico. Repare bem, a energia despejada no sistema é esta. A energia cinética que o sistema tem é meio de M1V1 mais M2V2. Daquela parte, o que a gente realmente aproveita? Veja bem, isso aqui é a energia cinética associada ao movimento do centro de massa. Essa energia é indisponível, porque é uma energia que o centro de massa carrega. Então, da energia que eu despejo no sistema, esta parte aqui é, entre aspas, desperdiçada. É inacessível ao meu controle aquele termo do meio. Eu não consigo aplicar essa energia para realizar tarefa nenhuma, nem comprimir uma mola, nem levantar nada. Então, essa parcela é indisponível no laboratório. Agora, essa parcela no centro de massa, a parcela desperdiçada no referencial do centro de massa é 0, porque VCM é 0. Ou seja, esta energia aqui, né, é a energia disponível no centro de massa que é totalmente usada para realizar alguma coisa. Eu vou dar um exemplo. Acho que vocês vão fazer uma aula exploratória assim. Pena que eu não trouxe os carrinhos, eu não tenho colchão de ar. Mas você faça a seguinte experiência hipotética comigo aqui. Eu tenho 2 carrinhos presos a uma mola, né? Massa M1, massa M2, né? E eu confiro uma energia para esse sistema. Eu dou um tapa no carrinho aqui, está aqui o carrinho, né? Eu dou um tapa no carrinho, eles vão fazer assim, ó. Certo? Então, dá um tapa, eles vão se movendo. Tem uma hora que a mola tem uma compressão máxima. A pergunta é, toda a energia que eu despejo aqui é usada para comprimir a mola integralmente? Resposta, não. Você tem que descontar disso a parte
que o centro de massa carrega. Ou, equivalentemente, fazer que esta energia, esta sim, no centro de massa, é que vai se converter em máxima compressão. Certo? Não sei se ficou claro, aí é uma questão às vezes de semântica, mas se você pensar um pouco, você vê que realmente no RCM não tem desperdício nenhum. Então, como é que resolve o problema da mola? Calculando a velocidade das duas partículas em relação ao centro de massa e aplicando aquilo lá. Primeira parcela igual a meio de kx². Tá bom? Precisa pensar um pouco, a questão aí é um pouco semântica. E agora vamos fazer um exemplo. Um canhão de massa M, 100 kg, dispara uma bala de massa minúscula de 1 kg. A velocidade relativa entre a bala e o canhão é 300 metros por segundo. Então, ele dispara a bala com velocidade de 300 metros por segundo em relação a ele. Imediatamente depois do disparo, qual é a velocidade da bala e do canhão? O canhão recua pelo disparo da bala. Vamos pensar um pouco nesse problema aí, né? É um problema de conservação de momento linear. É a ferramenta nova ajudando a gente a resolver problemas. O canhão lança aqui uma partícula de massa M igual a 1 kg. O canhão tem massa M, né? Essa velocidade, a velocidade da bala V0 é em relação à Terra. O canhão vai recuar com velocidade V em relação à Terra. Então, canhão inicialmente em repouso, quantidade de movimento total do sistema, PI, igual a 0. Certo? Quantidade de movimento inicial antes de lançar a bola igual a 0. Lançou a bola, a bala vai para a direita e ele recua para a esquerda. Então, MV menos MV0 igual a 0. Ou seja, V igual a M sobre M V0. Primeira equação, né? MV0 igual a MV, se quiser aqui MV igual a MV0. Primeira equação. Agora, um detalhamento cinemático do problema, né? A velocidade do canhão, a velocidade da bala em relação à Terra V0 é a velocidade relativa da bala em relação ao canhão mais a velocidade do canhão em relação à Terra. Uma relação cinemática. V em relação à Terra, em relação ao canhão, canhão-terra. Então eu tiro daqui, que V relativo, né, é V0 menos V. Só que como V0 e V são opostos, essas velocidades se somam. Como V0 e V são opostos, essas velocidades se somam. Então eu tenho aqui V relativo, eu tenho aqui V0, e eu tenho aqui V. Então, o módulo de V real, né? O módulo de V real, esse módulo aqui é a soma dos módulos de V e de V0. Ou, se você quiser, V0 é V real menos V. É a equação 2. Eu pego as equações 1 e 2, eu tiro que V igual a M sobre M, já tinha escrito isso, né? V0. Então, V igual a M sobre M. No lugar de V0, eu vou escrever V real menos V. Portanto, vou escrever assim de uma vez, vai. Portanto, V com V, né? V com V. M mais M. M mais M, V. E em cima, M, V real.
Isso aqui dá 1 por 101 vezes 300. Isso aqui dá aproximadamente 300 dividindo 101, grosso modo, 2,97 metros por segundo. E, portanto, V0 é 300 menos 2,97. V0 é aproximadamente 3 metros por segundo. Então, é um problema pura e simplesmente de aplicação de conservação de momento linear. Tá bom? Bom, esse exemplo de propulsão, né? Um canhão atira uma bala e ricocheteia. Eu acho que todo mundo que teve a oportunidade de brincar com alguma arma sabe disso. Se você der um tiro com uma espingarda, você expulsa a bala para frente e sofre um coice no ombro. A espingarda recua, né? Sim. É que você fez 300 menos 297, na verdade. 300 menos 2,97. Então, de baixo. Então dá 200, está errada a conta. Obrigado. É isso mesmo. Na lousa é complicado, viu? É 297 a velocidade da bala. Eu fiz uma bobagem lá. É só daqui para cá que é, obviamente, uma distração, né? Isso aqui dá da ordem de 297 metros por segundo. Quer dizer, a bala bastante veloz e o canhão recuando com uma velocidade muito menor. Obrigado. Então, né, isso aí é um modelo de propulsão, né? Isso aí deve funcionar, por exemplo, num foguete. Se um foguete ejetar ar para trás, né, esse ar vai empurrar o foguete para frente. É isso que nós vamos fazer agora. O tratamento é um pouco mais elaborado, porque as partes do sistema agora têm massa variável. Quando um foguete ejeta um combustível a uma certa velocidade relativa, as massas dos sistemas variam. Mas a massa total do sistema, foguete mais gases de ejeção, permanece constante. Então vamos fazer isso com detalhe. Tem um monte de conta, eu não quero trocar as bolas agora. Então a ideia é isso, sistemas de massa variável. Sistemas de massa variável. A nossa intenção no fundo é calcular a aceleração do foguete e como varia a sua velocidade em função do tempo. Como é que a gente agora escreve a equação do momento de um sistema de partículas, tentando então responder essas duas perguntas. Se você conhece a aceleração, você tira a velocidade. Então a situação inicial é um foguete que tem, sei lá, tem velocidade v e uma massa total m. Depois de um tempo, ele expele, né, uma massa dm com velocidade u em relação à Terra. A massa dele caiu de dm, porque a massa total do sistema tem que permanecer constante. Se ele expeliu dm, ficou com m menos dm. Em consequência, sua velocidade aumentou de v para v mais dv. Então, embora as partes de um sistema estejam, as massas do sistema, das partes do sistema estejam mudando, a massa total do sistema ainda é uma constante. Nós vamos escrever a equação F igual a dp dt e ver o que a gente ganha. Então, quantidade de movimento inicial. Quantidade de movimento inicial é a massa do foguete vezes v. Vou tomar essa direção aqui como x. Vou admitir que o foguete está isento de forças externas. Quer dizer, é como se eu soltasse um foguete numa superfície lisa. Eu estou interessado em descobrir ou entender
que movimento ele faz ao longo daquela direção. Tá? Então, PI igual a MV, PF, quantidade de movimento final depois que expeliu o DM. Ora, é o DM mais M menos DM vezes V mais DV. Tá bom? Quantidade de movimento antes, quantidade de movimento depois. U e V em relação à Terra. Todas as velocidades em relação à Terra. Mas um dado relevante para foguetes é a velocidade relativa do gás em relação a ele, que nós vamos introduzir daqui a pouco. Então, PF menos PI, que é ΔP, vou fazer essa diferença. Esse MV vai embora com esse MV vai embora com este, então fica UDM, vou colar agora porque as equações são meio enroladas. Nada difíceis, mas fáceis da gente trocar. UDM mais MDV menos DMV. Fiz isso menos aquilo, tá certo? Então F, né? F é ΔP, ΔT. Então, eu escrevo que as somatórias das forças externas é dP, dt, delta, no limite vira derivada. Isso aqui dá, então, U dm dt mais M dV dt menos V dm dt. Essa é a força externa, eu escrevi que F igual a dP dt, como a gente escreveu lá no sistema de partículas. Portanto, né, se a somatória das forças externas for zero, o que eu tenho? Que U dm mais U dm dt mais M dV dt igual a zero. Né? E dessa equação, se a força não fosse nula, veja o termo de correção que apareceria. Veja o termo de correção que apareceria. Isso é a massa vezes a aceleração do foguete. Apareceria aqui MA igual a somatória das forças externas, né, mais V dm dt menos M dV dt. Você vê que agora, massa vezes aceleração não é mais simplesmente a soma das forças externas, porque a massa do sistema está variando. Se isto for zero, então eu tenho que U dm dt mais M dV dt igual a zero. Agora eu vou introduzir a velocidade relativa Vrel. Olha, aqui está a velocidade a velocidade dos gases de exaustão em relação à Terra, U em relação à Terra, é igual à velocidade dos gases em relação ao foguete, que eu vou chamar de velocidade relativa, mais a velocidade do foguete em relação à Terra. Então, como Vrel e U têm sinais opostos, a velocidade relativa em relação ao foguete é para trás. Então, o gráfico das velocidades seria assim: Vrel para cá e U para cá. Esse é o quadro das velocidades. De tal maneira que você pode escrever que V, o módulo de V, é módulo de U mais Vrel, e que, portanto, o módulo de U é V menos Vrel. Este U que aparece aqui. Tá bom? Então, eu vou escrever aqui M dV dt. Escrever isso aqui. M dV dt. Mais, o que é U? V
menos V réu dm dt igual a V dm dt. Isto mata aquilo, V dm dt igual a V dm dt, eu fico, portanto, com m dv dt igual a V réu dm dt. Agora, essa propriedade é uma propriedade dos foguetes, é a razão com que os gases são ejetados, a razão com que o foguete queima combustível. Isso aqui eu vou chamar de R, é a razão com que o foguete queima combustível. Então eu fico com a equação MA, M dv dt, né, é MA, igual a R V réu. Certo? Esse R aqui, como a massa do foguete, como a massa do sistema necessariamente cai, porque ele ejeta gases, esse R é uma grandeza negativa. Então, isso aqui é para nós. Ó, o que é massa vezes aceleração? É uma força. RV réu é uma força de empuxo. RV réu é uma força de empuxo. É ela que faz a aceleração do foguete variar. Vamos tentar quantificar e calcular quais são as suas velocidades. Então, a aceleração está aqui, né? Vamos quantificar as suas velocidades. Eu pego essa equação aqui, né? Eu vou escrevê-la de novo aqui. M dv dt igual a R V réu, que é V réu dm dt. Matemáticos não gostam muito, mas você pode ignorar o dt e escrever que dv igual a 1 sobre m você pode escrever isso, tá bom? dm é isso. Portanto, se essa é a expressão da velocidade, a gente integra entre a velocidade inicial e a velocidade final de dv. Isso vale V réu, que é um dado do foguete, né? É a razão com que essa é o grande dado de um foguete. A velocidade com que os gases são expelidos. Então, isso aí dá V réu dm sobre m. Tá bom? Portanto, V de t, ou Vf menos Vi, V menos Vi, V de t menos Vi, igual a V réu, aqui desde a massa inicial até a massa final, né? V réu, logaritmo neperiano de m de t sobre mi. Essa é a expressão da velocidade. Agora, como relacionar as duas massas? Né? Mas, se dm dt igual a R, né? Se dm dt igual a R, eu tiro daqui que a integral de dm é a integral de R dt. Eu posso pegar isso no instante inicial, I, né? No instante inicial I, que eu posso fazer zero, então eu fico com m de mi até m. Então eu tenho que a integral de m menos mi igual a R vezes t. Posso pegar isso, posso começar a contar o tempo nessa hora. Portanto, a massa m é mi mais RT. Não se esqueça que R é negativo, então a massa do foguete está diminuindo. Portanto, então, se eu levar aqui em cima, V igual a VI mais V réu, logaritmo neperiano de MI mais RT sobre MI. Ok? Bom, você está vendo que a velocidade é uma função logarítmica. Ou seja, mesmo que RV réu seja uma constante, né, embora
RV relativo seja uma constante, o movimento não é uniformemente acelerado. A razão disso é porque a massa está variando. Então, M varia. Então, como é que ficaria a nossa velocidade em função do tempo? Eu vou supor que a velocidade inicial é 0. Isso aqui é uma função logarítmica que tem essa cara aqui. Essa é a velocidade em função do tempo. Então você vê que é uma coisinha um pouco elaborada mesmo, lidar com massas variáveis. O que não pode esquecer é o teorema do momento total do sistema. dP dt igual a F. Tá bom? A gente negligenciou um pouco as forças internas. Parece que essas coitadas não servem para nada, né? Então a gente viu que forças internas não mexem no momento linear de um sistema. Será que forças internas podem alterar a energia de um sistema? Essa é a pergunta. O que a gente viu? O que a gente sabe? O que a gente sabe do teorema da energia cinética? O trabalho da força total que age sobre um sistema de partículas é a variação da sua energia cinética, certo? Então, o que é a força total? Externa mais interna. Apesar das forças internas não alterarem o momento linear do sistema, o trabalho delas pode não ser nulo. Quer dizer, forças internas podem realizar trabalho. Vamos ver isso em duas situações? Primeira situação, uma patinadora que se apoia na parede e sobre o gelo e faz uma força sobre o apoio. Essa força que ela faz sobre o apoio não realiza trabalho, porque não desloca seu ponto de aplicação. A força F não desloca seu ponto de aplicação. Ela não realiza trabalho. Então, não é ela que confere energia cinética para a patinadora. Ela não realiza trabalho. No entanto, essa força, F, acelera o centro de massa da partícula. Quem é que confere energia para a partícula? A transformação de energia interna, seu esforço muscular, dá a ela energia cinética. Quem acelera o centro de massa é F. Outro exemplo, um carro acelerando ou freando. Um carro primeiro acelerando. Aqui são mostradas apenas duas forças de atrito do carro com o solo. Se ele está acelerando, a roda tende a empurrar o chão para trás, o chão empurra a roda para frente. Então, quem acelera o centro de massa do carro são as forças de atrito, 4, das quais 2 só estão mostradas. Então, essas forças aceleram o centro de massa do carro. Somatório de F externo igual a M ACM. No entanto, a energia cinética do carro vem da transformação interna associada a seu combustível em energia cinética. No caso do carro freando agora, o carro está freando agora. Se ele está freando, a roda empurra o chão para frente e o atrito é para trás. Então, de novo, as forças de atrito agora para trás freiam o carro. Mas essas forças de atrito não deslocam o ponto de aplicação. São atritos estáticos, tanto na aceleração quanto na freada. Então, as forças de atrito não realizam trabalho. Quem é que transforma a energia, quem é que consome a energia cinética de um carro quando ele freia? As forças de atrito do freio com as rodas, que é uma força interna, porque freio e roda são partes internas. Então, cuidado ao subestimar forças internas. Elas podem, sim, variar a energia de um sistema total. Era isso por hoje.